A transformação da Casa de Praia de Darcy Ribeiro em um museu-casa, inaugurado em junho de 2024, representa para muito além de uma mera mudança de função desse imóvel. Bom, essa residência, onde Darcy Ribeiro escreveu diversas obras da sua história, agora ganha uma nova função, ganha um novo capítulo. Nós temos essa transição de um espaço antes privado em agora público. Então, agora museu convida toda a sociedade, em especial a vizinhança, a participar ativamente e a trazer vida renovada, lembrando, claro, do legado de Darcy Ribeiro, das memórias de Darcy Ribeiro, mas ressignificando, trazendo memórias vivas. Bom, para além dos espaços tradicionais de exposição, esse museu tem um vasto quintal. Quintal esse que para Darcy Ribeiro teve uma importância inimaginável. Bom, esse quintal era um espaço de descanso, também era um espaço de produção, espaço de encontros, espaço de criação, espaço agora também de resistência, espaço de existência de vidas tão diversas. Pensando nisso, tem um trecho de Darcy Ribeiro que ele relaciona perfeitamente essa ideia de uma casa que é memória de Darcy, mas que também é uma casa que tem essa vida renovada, uma casa de memórias vivas. Eu vou ler para vocês. Presente, passado, futuro, tolice, não existem. A vida é uma ponte interminável. Vai se construindo e destruindo. O que vai ficando para trás com o passado é a morte. O que está vivo vai adiante. Bom, pensando nisso, nós temos aqui a função do museu. Que função nós acreditamos ter esse museu? Baseados na museologia social, nós entendemos que museu é uma ferramenta de transformação social, ferramenta de redução de desigualdades, de fortalecimento territorial, de valorização dos saberes diversos. A museologia social, ela pensa em um museu vivo. Um museu esse que vai para muito além das fronteiras do ontem, das fronteiras do passado. Um museu que se renova a cada dia. Um museu que incorpora cada vida que passa e que permanece por aqui. Bom, a museologia social, ela caminha muito próxima ao pensamento de Darcy Ribeiro, que é tão atual. Pensamento esse que traz ideias de coragem, de indignação, de alegria, de amor à vida, de experimentação, de fazimentos, de tentativa e erro e de errar logo. Nós também nos inspiramos muito nos conceitos de museus de território. Museus esses que se fazem a partir das relações existentes. Não tem como, a gente pode ter um acervo, pode ter uma exposição, mas se não tiver relacionamento, se não tiver gente, de nada basta. Um outro conceito importante para a gente também são os conceitos de museus sem muros. Inclusive a casa de Darcy Ribeiro, convido a todos a visitarem, é de fato um museu sem muros. Bom, aqui se confunde o que é rua, o que é museu, o que faz parte do quintal. Será que o museu faz parte do quintal da rua? A praia, na nossa frente, também faz parte do quintal. Como parte do nosso programa de integração com a sociedade, nós temos aqui no Museu Casa Darcy Ribeiro o projeto Um Museu no Meu Quintal. Bom, esse projeto ele busca fortalecimento da relação entre o museu e a comunidade do seu entorno e a vizinhança. Bom, a partir dessa integração, desse fortalecimento, nós queremos gerar sentimentos como pertencimento, identificação, acolhimento, além de construção de novas memórias. Bom, a gente pensa também nesse museu enquanto um espaço de relacionamento, de desenvolvimento que vai para além desse espaço, mas sim se expande para toda a comunidade. A gente tem encontros mensais desse projeto, Um Museu no Meu Quintal, e esses encontros eles são sempre ao último sábado do mês, durante a manhã. A gente tem em cada edição um tema específico, sempre regado a um café da manhã colaborativo. E, bom, como é um museu novo, nós tivemos 2 edições até agora. No momento que esse vídeo vai estar sendo apresentado, nós teremos tido 3 edições. A primeira edição, o tema dela foi Conhecendo a Vizinhança. E o objetivo era literalmente nos apresentar, conhecer nossos vizinhos, conhecer suas expectativas, conhecer as memórias que eles tiveram nesse espaço no passado, conhecer as histórias que eles têm no bairro, como é que eles se conhecem entre si, entender como que esse museu pode afetar o território. Foi um momento de acolhimento mútuo, né, entre nós e eles com eles mesmos, e nós percebemos como sendo todos parte desse mesmo ecossistema. Um ponto interessante
é que a divulgação desse evento, desse projeto mensal, ela se dá a partir de impressão mesmo, de convites, e nós batemos em cada porta de cada vizinho, convidando para tomar esse café da manhã conosco, para construir isso juntos. E esse convite ele é um convite aberto, tanto para o bairro, que nós estamos inseridos, para os vizinhos mais próximos, mas também para a comunidade de forma geral. Então, um vizinho pode trazer aquele amigo, pode trazer aquele parente que está só de passagem aqui também. E esse primeiro momento, ele foi muito valioso. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? Para além das expectativas, nós geramos algumas perguntas norteadoras. E uma delas foi: se a nossa casa fosse um museu, o que você mostraria para as pessoas? O que encontraríamos na galeria de suas casas? E foi um momento muito interessante, porque nós escutamos respostas desde: eu musealizaria, ou seria um ponto de exposição da minha casa, o meu quarto com a minha penteadeira e os meus cremes de cabelo. Ou uma outra resposta foi: eu teria como espaço de exposição do meu museu casa a mesa da minha cozinha. E aí nós perguntamos por quê. E essa mesa da cozinha, foi muito bonita essa resposta, porque a mesa é um espaço de encontro, é um espaço de relação, é quando as visitas chegam na casa, todas elas sentam à mesa. Foi muito bacana. Um outro momento, uma outra pergunta disparadora que a gente fez, foi a partir de um conceito que Darcy Ribeiro fala muito, sobre as utopias. E Darcy fala sobre as utopias possíveis. Então nós perguntamos também, né? Que utopias seriam essas? Que utopias vocês visitantes, vocês vizinhos, vocês imaginam, vocês gostariam que fossem presentes nas nossas vidas? E aí algumas das respostas foram o fim do capitalismo, ou a demarcação de terras, ou todos tendo direito democraticamente à fala. E uma das utopias faladas nos tocou muito, inclusive fez o nome do nosso projeto mudar, de quintal com a vizinhança para um museu no meu quintal. Essa foi a utopia da dona Silvia, vizinha aqui a 2 ruas do museu. A dona Silvia, professora da rede pública, da rede municipal de ensino, ela falou que nós já vivemos uma utopia, tanto na cidade de Maricá, cidade essa que tem ônibus gratuito, bicicletas gratuitas, que é uma cidade que busca muito fortalecer a educação, mas também essa utopia presente aqui no museu. Ela falou que nunca imaginaria que os vizinhos estivessem se encontrando em um museu, que estivessem construindo esse museu juntos. E aí o próximo passo dela foi compartilhar uma frase que ela falou com seus alunos na escola. E ela disse: crianças, vocês não sabem o que é incrível, tem um museu no meu quintal. E aí, esse foi um momento de grande comoção e nos tocou muito, porque caramba, que legal, né? Como nós já falamos, é um museu que se dispõe a ser um museu sem muros, que tem essa relação extramuros. Bom, extra não, nem temos muros. Se confunde o que é o quintal da dona Silvia com o que é o nosso quintal. Então, a partir dessa fala dela, nós resolvemos mudar, em homenagem também, né, à dona Silvia e a todos os vizinhos, o nome do projeto para Um Museu no Meu Quintal. Bom, a segunda edição que nós fizemos, ela foi em julho. Julho é período de férias escolares. E na primeira edição nós percebemos que tinham 2 públicos muito presentes. O público de idosos, que são muito presentes aqui no bairro de Cordeirinho, e o público de crianças, pré-adolescentes. E nós ficamos pensando como a gente consegue relacionar essas 2 faixas etárias de forma que elas se integrem. E aí nós pensamos, a partir do quintal, né, na edição Memórias de Quintal. A partir dessa edição Memórias de Quintal, nós propomos debates sobre o que o quintal da casa Darcy Ribeiro pode ser, ou o que os quintais das casas podem ser, né? Nós vemos que essa onda crescente de urbanização tem tornado os quintais como espaços em iminente extinção. Então, quais são as coisas que nós fazíamos no quintal e que remetem a memórias afetivas? O que nós podemos fazer hoje? Tem tantas casas que hoje em dia tem um quintal tão pequenininho ou nem mesmo tem. Então, entender o quintal da casa Darcy Ribeiro como, de fato, um quintal público. E, a partir disso, as gerações diferentes foram se integrando e nós propomos uma atividade que era a atividade de soltar pipa. Atividade essa que parece tão simples, mas que vem se perdendo também. E aí nós compramos diversas pipas e tanto as crianças, adolescentes, quanto os mais velhos foram compartilhando esse momento de construção de conhecimento, um ensinando para o outro como fazia no passado, ou as crianças dizendo como elas fazem hoje. E outro ponto que nos tocou muito foi um dos vizinhos, o senhor Beto. O senhor Beto, ele tem um comércio de pipas.
Ele faz as pipas, tudo de forma artesanal mesmo, e ele vende suas pipas em um armarinho aqui do bairro de Cordeirinho. E ele, a partir desse momento, ele contou essa história, inclusive nos ajudou, conforme as pipas iam rasgando, ele pediu pra gente fita adesiva, para ele ir consertando e ensinando as crianças como é que faz. Então foi muito bacana, porque nós conseguimos proporcionar, de fato, um encontro efetivo de gerações, né? A gente percebe mesmo esses quintais, isso pra gente é muito importante. Claro que a gente viu isso refletido aqui nesse projeto, mas nós entendemos, de fato, quintais como espaço de resistência, como espaços de ajuda mútua, como espaços de encontro. Para além dessa atividade educativa de pipa, nós também, nesse encontro, nós pegamos uma cartolina e nós convidamos os nossos vizinhos a escreverem afetos que eles tiveram ou formas deles ativarem tanto o quintal do Museu Casa Darcy Ribeiro, quanto os quintais das casas deles. E foi um momento incrível, porque nós conseguimos enxergar esse museu como um museu de fato contemporâneo, um museu que tem se criado memórias, né? E bom, ele é muito diferente nesse senso comum que fala, né? Quando nós pensamos em um Museu Casa Darcy Ribeiro, nós remetemos muito à história de Darcy, mas esse museu ele se propõe na realidade a trazer a história do povo brasileiro, que era o objeto de estudo, um dos objetos de estudos de Darcy Ribeiro. Então, como esse povo brasileiro, para além, né, das suas matrizes de formação, como ele lê o pensamento, como ele atua no pensamento de Darcy hoje em dia, como a gente consegue misturar as gerações, como que as diferentes identidades, os diferentes saberes estão presentes e se construindo aqui no museu. A gente entende esse museu como um espaço de construção contínua, como um espaço vivo. E bom, assim como Darcy, né, nós pretendemos falar e fazer esse lugar um lugar de utopias possíveis. Aproveitando, como eu falei para vocês, nós tivemos o encontro com o seu Beto das Pipas e aqui no Museu Casa Darcy Ribeiro nós temos um estúdio de podcast. E nesse estúdio de podcast nós temos algumas ações. Então, a partir desse projeto Um Museu no Meu Quintal, nós pensamos em gerar um produto que dois produtos, na realidade. Um deles é a gravação de depoimentos desses vizinhos. Muitos deles têm diversas histórias com o Darcy Ribeiro, frequentavam a casa de Darcy Ribeiro com ele ou com autorização dele, ou até mesmo quando ele faleceu e a casa durante um tempo ficou meio vazia, então esses vizinhos, eles muitas das vezes vinham para cá, né? Então nós temos esse projeto audiovisual que é Meu Vizinho Darcy, e temos também um outro projeto, nós inclusive temos a gravação do seu Beto, que é um projeto relacionado às memórias de quintal, às residências, aos afetos. Darcy Ribeiro ele foi um grande pensador no sentido da educação. Darcy Ribeiro construiu muitos CIEPs, idealizou os CIEPs. Então nós recebemos aqui também muitas pessoas que foram professores, animadores culturais, educandos dos CIEPs, então nós também gravamos esses vídeos. Então nós temos esse museu que não tem o seu acervo fechado em si mesmo, mas é um acervo em constante produção. Nós temos essa produção do acervo e esse resgate de memórias, essa construção de memórias aqui, ultrapassando assim, né, a fronteira do ontem. É um museu que ele é vivo, é um museu que tem muitas lembranças, muitas memórias, mas a gente se propõe principalmente a construir novas memórias a partir do povo brasileiro. Eu conhecido como Beto Pipas, sou fabricante de pipas já há muitos anos. Há muitos anos eu tento descobrir essa casa aqui, não conseguia. Achei maravilhoso isso aqui, foi o meu mundo, porque mexeu comigo. Tem pipa, mexe comigo. A pipa eu acho interessante o lazer, o relax que a pessoa tem quando está soltando pipa. E a pipa traz muita coisa boa, porque a garotada agora só quer saber de celular. Então a gente está tentando ver se mantém a pipa, não deixar ela acabar, entendeu? Então eu faço a minha parte, o outro faz a dele. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer meu artesanato.